Boa tarde, 41 minutos, de volta aqui com o nosso Boa Tarde Bahia, no som da Rádio Band News FM 99.1, e um projeto acadêmico de e-book que utiliza linguagem de cordel se transformou em game. E quem nos traz essa novidade é Luiz Felipe Veloso, aqui no nosso Boa Tarde Bahia. Já vou me despedindo por aqui. Amanhã, 2 da tarde, estaremos firmes e fortes aqui na nossa missão de comunicar a você as informações de política, economia e justiça e também um pouco de prestação de serviço e cultura. Então, você fica agora com esse bate-papo com o Luiz Felipe Veloso. Bom, Boa Tarde Bahia de hoje tem a satisfação de receber eu vou chamar de professora e pesquisadora, né? Priscila Peixinho Fiorindo, professora, pesquisadora. Tem uma joia pra gente aqui, uma maravilha, né? Ela que atua sob a salvaguarda da UNEB, né? Da Universidade Estadual da Bahia. Ela está lançando, junto com outros autores, né, o livreto das narrativas clássicas ao cordel, valores humanos em cena, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Psicolinguística, Perspectivas Interdisciplinares da UNEB. Ô, Priscila, antes de mais nada, eu quero te desejar boas-vindas. É que toda vez que um comunicólogo tem acesso a um projeto desse, fica meio bobo. Eu estou aqui meio bobo, feliz com o que estou vendo aqui, com o que recebi. Tive a oportunidade de receber o e-book. Primeiro, agradecer pela entrevista, desejar boas-vindas a você. Obrigada, Felipe. Você pode falar para a gente mais sobre o projeto, descrever, primeiro, como é que ele é criado e depois, como é que ele saiu do papel e se transformou e se consolidou, né? E se transformou de verdade, já que é uma construção a quantas mãos mesmo? Há muitas mãos, porque começou desde 2013, né? Mas hoje nós temos 8 pessoas no projeto, porque da universidade a gente tem um grupo de pesquisa, como bem você falou, né? O grupo de pesquisa psicolinguística, perspectivas interdisciplinares. Então nós trabalhamos com diferentes áreas que dialogam entre si. E desde 2013 a gente produz materiais pedagógicos para a educação básica, porque eu trabalho com formação de professores no campus 5 da UNEB, que fica em Santo Antônio de Jesus. E esse projeto surgiu a partir de uma necessidade pós-pandêmica em que os professores, que são os meus alunos, né, eles começaram a observar alguns comportamentos nas escolas de bullying, cyberbullying, mutilação, ansiedade, depressão desses alunos que voltaram depois do isolamento social, como as próprias pesquisas, né, revelam, enfim, essa situação, e nós tentamos encontrar um caminho para amenizar essa situação, já que a gente produz material pedagógico. E aí, então, nós criamos das narrativas clássicas ao cordel, valores humanos em cena, que foi publicado no primeiro momento numa revista Pandora Brasil, de São Paulo, online, que está disponível, depois eu posso falar o link, né? Revista Pandora Brasil, digitar o nome do título, né? Narrativas clássicas, valores humanos em jogo, que foi a primeira versão, perfeito, né? De valores humanos em jogo, que aí eu vou explicar a questão do jogo também. Porque em jogo é um duplo sentido, né? Esse em jogo é porque a gente, de fato, precisava trabalhar esses valores humanos na escola. E como é que a gente ia trabalhar isso? Por meio da literatura popular. Por que literatura popular? Porque um de nossos colegas, que fazia parte do grupo na época, ele era cordelista, Elton Magalhães, e contribuiu bastante para essas produções, fazendo as oficinas com os meninos do grupo de pesquisa e aberto também ao público. Várias vezes ele foi a Santo Antônio de Jesus e nós, durante a pandemia, continuamos as reuniões do grupo de pesquisa online. E aí nós começamos a escrever esses cordéis a partir dos contos de fadas clássicos. Por que os contos de fadas clássicos? Porque a maioria, quase todos, né, os contos de fadas, trabalham os arquétipos humanos, que são os nossos comportamentos. Os perfis, né? Isso, exatamente, os arquétipos. E esses comportamentos, eles são cíclicos, né? A humanidade vai passando de tempos em tempos, mas esses comportamentos, eles vão se repetindo. E o foco, então, desse projeto, né, especificamente, que existiram outros, né? Já existiu a produção dos cordéis a partir da estilização dos contos de fadas para alimentação saudável. E aí nós produzimos audiovisuais. Depois a gente
passou a produzir esses cordéis com foco nos valores humanos. São 6 valores humanos que tem nesse projeto que a gente desenvolveu e que foi feito o jogo, o game, e depois do game, o livro impresso, que a gente vai lançar, quer dizer, a gente não vai lançar agora, a gente vai fazer um pré-lançamento no dia 19 de julho. E esse pré-lançamento, ele é mais restrito neste primeiro momento, por quê? Porque somos, ao total, 7 autores, e esses autores, então, cada um vai levar um número X de pessoas, né, porque o espaço é um espaço limitado, e nós vamos também, paralelamente a isso, fazer uma homenagem a Elton Magalhães, que infelizmente nos deixou em dezembro do ano passado. Então, um dos objetivos de divulgar esse livro, essa coletânea que é gratuita, inclusive, tem um e-book disponível online, gratuitamente, e o livro impresso também é gratuito. Mas nós temos poucos exemplares, porque foi financiado, né, pela universidade, então a gente não pôde fazer muitos exemplares. Mas o e-book está livre aí para quem tiver interesse, e é um material voltado para todas as faixas etárias. Mas como eu trabalho especificamente com a educação, né, em escolas públicas, educação fundamental e ensino médio, então também é voltado, né, para esse público, professores, alunos, enfim, e quem tiver interesse, né, sobre esses valores humanos. Bom, para você que sintonizou o rádio agora, tá ouvindo essa voz falando para a gente desse projeto que tem cara de educação, mas acima de tudo tem cara de revolução do pensamento, do comportamento. A gente está conversando aqui no Boa Tarde Bahia hoje com Priscila Fiorindo Peixinho, ou melhor, Priscila Peixinho Fiorindo, corrigindo, né? Ela que é professora e pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, tem um trabalho muito interessante na região de Santo Antônio de Jesus, e a gente está falando desse lançamento que... Priscila, já tô falando aqui e perguntando diretamente para você. De que forma você acredita que uma obra como essa entra de fato no cotidiano desse jovem de agora, cheio de questionamentos, mas imerso num receio de se expor publicamente, já que ele vive escondido atrás da tela? De que forma esse projeto ele pode fazer com que esse jovem dialogue com a sociedade, demonstrando os seus anseios e encontrando respostas para as perguntas? Essa foi a nossa estratégia. A gente pensou exatamente isso. Como é que a gente vai produzir um material, né, que é um material escrito, é um material também digital. Então, esses meninos, eles podem ter acesso via internet, pelas telas, através do link do livro, né, e também por meio do game, porque o game é uma estratégia, é um game educativo, então não há, nesse jogo especificamente, não é uma competição para ver quem ganha e quem perde, mas é uma... Por exemplo, eu vou aqui só relatar rapidamente, né? Então, são 6 cordéis, e aí a gente tem a história de Cinderela, que a gente vai trabalhar a resiliência, tem a história de Pinóquio, que a gente vai trabalhar a honestidade, o flautista de Hamelin, na Bahia, que a gente vai trabalhar o perdão, o pequeno polegar, a coragem e a bela e a fera, a determinação. Então, esses valores, o jogador que está disponível, esse game está disponível tanto para Android quanto para notebook, ele, para passar de uma fase para outra, ele precisa acessar esse valor humano. É bastante subjetivo, mas existem as indicações nas telas, né? As setinhas, vire para a direita, vire para a esquerda, pule 3 pedrinhas, e aí o personagem, que é o jogador também, porque ele está interagindo ali no celular, ele vai identificando o valor humano e, ao mesmo tempo, entrando em contato com a literatura popular, que é a literatura de cordel, característica do Nordeste. Hoje, na realidade, no Brasil todo a gente encontra cordel, inclusive fora do Brasil, mas especificamente na região do Recôncavo da Bahia, Santo Antônio de Jesus e Salvador, porque os alunos que produziram são alunos da graduação e alunos do mestrado profissional em letras, Prof. Letras, que já são professores da rede pública, tanto do ensino fundamental quanto no ensino médio.
Então, eu sei que a gente sabe, né, que a lei dos celulares, né, que foram proibidos nas escolas, porque realmente o excesso de contato com as telas, a gente tem evidências científicas que não é interessante para a criança que está em formação ou para o adolescente que está nesse processo de formação educacional, mas o game, ele vem justamente para contrapor essa ideia de que podemos usar a tela, sim, mas como a gente vai usar essa tela? Então, o jogo, ele favorece esse contato com a literatura de cordel, que inclusive muitos alunos não conhecem, não sabem, porque isso não é aprendido nas escolas, né? Isso não é aprendido. E tem uma característica interessante na literatura de cordel. Eu não sabia escrever cordel, na realidade, eu não sei ainda. Eu só sei escrever a cestilha, que são os versos, que são a métrica, né, de 7 sílabas poéticas em cada verso, em que a gente tem 6 versos em cada estrofe, e a segunda vai rimar com a quarta, que vai rimar com a sexta, e as demais não rimam. Então, isso eu consigo fazer, e aí a gente produz, essa é a forma mais fácil. Há outros alunos, que inclusive do grupo de pesquisa, têm uma habilidade maior, escrevem outros estilos de cordéis, e então essa prática da escrita, porque eu sou da área de letras também, a formação dos alunos são de letras lá em Santo Antônio, eles desenvolvem essa habilidade da escrita poética, que é uma escrita criativa e que traz um impacto social na vida desses alunos que estão na escola pública. Repito aqui, não é só escola pública. A gente desenvolve isso porque nós estamos numa universidade que é a Universidade do Estado da Bahia, mas há outros alunos, inclusive de Santo Antônio de Jesus, que estudam em escolas particulares que já tiveram acesso tanto ao game quanto à revista, né, Pandora Brasil, que foi publicada com esses cordéis sobre valores humanos. Eu vou até já te perguntar, Priscila, de que forma a turma que está ouvindo a gente pode acessar e conhecer a revista de forma online, mas também aí o game? Então, a gente tem no YouTube Psicolinguística e Artes. Se digitar esse título, né, Psicolinguística e Artes, no YouTube, vai aparecer o canal, né, do grupo de pesquisa, em que a gente desenvolve, tem vários trabalhos lá, tem teatro, tem todos em audiovisual. A gente fez, inclusive, também um teatro durante a pandemia, online, né? Que massa! Com o pessoal que ganhou o edital do Aldir Blanc na época, e outros trabalhos também, mas lá vai ter um audiovisual chamado Valores em Cordel, e é um resumo sobre o game. E tenho que também mencionar aqui uma coisa muito importante, que são as parcerias que a gente faz a partir do grupo de pesquisa. Maviel Melo, Mário Soares e Jânio Santana foram os músicos que cederam as composições para a trilha sonora do game. Grandes. Porque a gente poderia fazer de uma outra forma tecnologicamente, mas a verba, que foi também via edital, a gente não conseguiria pagar. E aí, fazendo essas parcerias com esses músicos, e eles acreditaram também na proposta e cederam as canções, né, para a gente colocar no game. Perfeito. Bom, então, minha gente, olha, quem está interessado no projeto como um todo, né, além desse e-book particularmente e do game que decorreu dele, mas você que tem curiosidade de saber mais sobre o projeto, então digita lá no YouTube Psicolinguística, me complementa, por favor, Psicolinguística e Artes. Psicolinguística e Artes. Digita no YouTube, você vai ter acesso ao canal. Lá você vai ter mais informações a respeito desse projeto lindíssimo, que se eu estou conhecendo uma parte, estou adorando, imagina o todo. Lembrando, no próximo dia 19 acontece aí um pré-lançamento, que é um evento restrito a convidados, na 8 Imagem Coworking, que fica ali no Horto Florestal, na Quinta do Candial. Tá certo? Priscila, quero agradecer a você por esse papo. Tempo voa, né? Quero agradecer demais, desejar muito sucesso, dizer que os microfones seguem à disposição para a gente continuar divulgando isso, que é muito bom.
Eu que agradeço, Felipe, a sua disponibilidade e interesse em um trabalho educacional que eu considero muito relevante, né, para esses alunos e para a sociedade em geral. E seu papel é fundamental nisso, né? Essa divulgação é muito importante para a gente também, lá do grupo de pesquisa. É da nossa cultura, com certeza. Conte sempre aqui com os microfones da Band News FM, da Band Bahia como um todo. Um abraço, querida. Abraço, tchau, Felipe.